E se eu te dissesse que o maior dos maiores vilões de Jujutsu Kaisen nunca precisava ter se tornado um vilão? Suguru Geto. O nome que carrega ao mesmo tempo a maior tragédia e o maior desperdício da obra de Gege Akutami. Um homem que nasceu com o dom mais versátil do mundo do Jujutsu, a manipulação de maldições, e que escolheu, um dia, virar as costas para tudo que amava. Mas e se essa escolha nunca tivesse acontecido? Imagina, dois alunos que juntos eram chamados de os mais fortes. Gojo, o intocável. Suguru Geto, o estrategista. Um sem o outro era incompleto, e no fundo, todo fã de Jujutsu Kaisen sabe disso. Gojo, sem Suguru Geto, perdeu o único ser humano que conseguia olhar nos olhos de um homem inacessível e dizer: "Eu estou aqui". A morte de Haibara, o trauma de Riko Amanai, a pergunta que destruiu Suguru Geto por dentro. Quem vai salvar o exorcista que salva todo mundo? Esse momento foi o ponto de ruptura, a fissura que Gege Akutami plantou com precisão cirúrgica para transformar o melhor amigo de Gojo no seu maior adversário. Mas e se alguém, Shoko, Gojo, o próprio Yaga, tivesse segurado essa fissura antes que ela se tornasse um abismo? E se Suguru Geto tivesse encontrado a resposta para sua dor dentro do sistema e não contra ele? O que você está prestes a descobrir não é só uma teoria. É o luto de uma amizade que mudaria o destino do mundo de Jujutsu Kaisen, e talvez o seu próprio jeito de enxergar o que significa ser forte. Porque o maior crime de Jujutsu Kaisen foi perder a essência de Suguru Geto. Agora pensa comigo. Professor Suguru Geto, nível especial, Tokyo Jujutsu High. Só de imaginar esse título, algo muda dentro de você. Porque no fundo, você sempre soube que era isso que ele deveria ser. Suguru Geto não era apenas forte. Suguru Geto era o tipo de pessoa que carregava o peso dos outros como se fosse o seu dever existencial. Enquanto Gojo via o mundo de cima, distante, intocável, quase divino, Suguru Geto via de dentro. Ele sentia o que os alunos fracos sentiam. Ele entendia o que significava lutar sabendo que você pode morrer antes de chegar ao seu potencial. Como professor, Suguru Geto seria o contraponto perfeito de Gojo. Onde Gojo ensina o que é possível, Suguru Geto ensinaria porque vale a pena. Itadori teria nele alguém que entende a culpa de carregar um poder que você não pediu. Nobara teria alguém que respeitaria a dureza dela sem tentar quebrá-la. Megumi, o mais importante, teria um mentor que já fez as mesmas perguntas sombrias que ele faz e sobreviveu a elas sem precisar virar monstro. Mas o impacto real vai muito além da sala de aula. Suguru Geto dentro do sistema significa Suguru Geto de olho nos anciãos. E é aqui que a história muda de verdade. Gojo sozinho é uma força bruta impossível de controlar. Mas Gojo com Suguru Geto é uma força bruta com estratégia, com paciência, com visão política. Gojo derruba paredes, Suguru Geto reconstrói o que vem depois. Os anciãos de Jujutsu, aqueles velhos podres que tratam feiticeiros como ferramentas descartáveis, jamais sobreviveriam a essa dupla operando por dentro. Suguru Geto conhecia o sistema melhor do que ninguém. Ele viu as falhas, ele carregou as consequências, ele tinha um mapa de tudo que estava errado. Com Gojo ao lado, eles não precisariam de uma guerra, precisariam apenas de tempo e da coragem de usar o poder certo na hora certa. Tire Suguru Geto do lado dos vilões e você tira o coração do plano de Kenjaku. Tira a pseudo-Geto, tira o incidente, tira o selamento de Gojo. E aí você se pergunta, se tudo isso poderia ter sido evitado, o que exatamente o sistema fez com o Suguru Geto para que ele escolhesse a destruição no lugar da transformação? Presta atenção agora, porque essa parte vai mudar como você enxerga tudo. O problema nunca foi a força de Suguru Geto, foi o silêncio ao redor dela. Suguru Geto era o tipo de pessoa que engolia, que processava,
que sorria enquanto sangrava por dentro. E o sistema de Jujutsu, frio, hierárquico, descartável, nunca criou espaço para que alguém como ele dissesse: "Eu estou quebrando". Como professor nível especial vivo, ele quebraria esse ciclo, não com discursos, com presença. Porque um Suguru Geto que sobreviveu ao próprio colapso e encontrou um motivo para continuar, seria o professor mais perigoso que Tóquio já viu. Perigoso para o sistema corrupto, não para os alunos. Ele ensinaria uma coisa que nenhum outro professor ensina em Jujutsu Kaisen, que é permitido duvidar, desde que você não desista. Aqui a história fica ainda mais interessante. Sem o corpo de Suguru Geto disponível, Kenjaku precisaria de um novo hospedeiro. A teoria mais forte aponta para Yuki Tsukumo, nível especial e independente, com visão reformista do mundo de Jujutsu. Seria uma inversão brutal. Kenjaku usando o corpo de alguém que queria mudar o sistema pelo bem para destruí-lo pelo caos. O conflito final ganharia uma camada trágica completamente nova, e Suguru Geto estaria na linha de frente para enfrentá-lo, carregando a culpa de ter sobrevivido enquanto Yuki não. Mas o legado mais profundo de um Suguru Geto vivo não é estratégico, é humano. É Gojo Satoru tendo alguém que consegue chamá-lo pelo nome sem medo. É o homem mais poderoso do mundo de Jujutsu não precisando carregar a solidão que o torna tão fragmentado. Porque Gojo sem Suguru Geto é uma arma sem direção, forte demais, sozinho demais. Suguru Geto era a única pessoa que transformava Gojo num ser humano completo, e sem ele, Gojo passou décadas sendo um deus que fingia não sentir falta de ninguém. Um Suguru Geto vivo e do lado certo mudaria não só o enredo, mudaria a alma da história. E no encerramento, você vai entender por que Gege Akutami nunca poderia deixar Suguru Geto sobreviver, e por que isso diz tudo sobre o que Jujutsu Kaisen realmente é. Gege Akutami não deixou Suguru Geto se tornar professor porque Jujutsu Kaisen não é uma história sobre vitória, é uma história sobre o custo de um sistema que devora seus melhores. Suguru Geto precisava cair, porque a queda dele é o espelho de tudo que está podre no mundo do Jujutsu. Ele não virou vilão por fraqueza, virou porque foi o único honesto o suficiente para gritar o que todos sentiam, mas ninguém tinha coragem de dizer. E é exatamente por isso que imaginar um Suguru Geto professor dói tanto. Porque você consegue ver, você consegue sentir o peso daquilo que poderia ter sido. Uma sala de aula com a sua presença. Alunos que aprenderiam não só a lutar, mas a resistir sem se perder. Uma amizade que reescreveria o destino do mundo de Jujutsu. Não com sangue, mas com estrutura, estratégia e cuidado. Suguru Geto tinha tudo para ser o maior professor que o Jujutsu já viu. Tinha a dor certa, tinha a empatia certa, tinha o poder certo. O que ele não tinha era um sistema que merecesse ele. E no final, talvez essa seja a verdade mais cruel de toda a obra. O mundo de Jujutsu Kaisen não perdeu Suguru Geto para o mal. Ele o empurrou e ficou surpreso quando ele caiu. Curta, inscreva-se e ative o sininho para ter análises e novidades todos os dias.